gravação, beleza. Bom, tá gravando, beleza. Pra avisar, eu esqueci que tinha que ligar pra gravar, mas eu tô explicando sobre como o Garbage Collector e Memory Heap funcionam. Então vamos pegar aqui. Aquele, lá nesse gráfico que ele tá aumentando de acordo com o tempo a quantidade de memória, né? Então o que acontece aqui? Vou pegar aqui, ó. Então, basicamente a memória ela vai crescendo, ela tá utilizando, beleza. Tipo assim, ela não precisa seguir uma linha reta. A gente pode definir o gráfico para a gente pode definir nosso algoritmo, pelo menos assim, né, no Java, né? No Golang é outro cenário, mas no Java você pode definir parâmetros para falar assim, ó, eu quero que o garbage collector ele comece a atuar quando chegou em 60%. Eu quero que a partir de o uso de memória chegou em tantos por cento, CPU tantos por cento, por aí vai. Deixa eu ver aqui. Ele tá... Mas no Go não tem como fazer isso também não, Arthur? Cara, eu não cheguei a ver nessa questão de parâmetros, mas a gente pode dar uma verificada agorinha. Eu não sei exatamente se tem como você deixar esse parâmetro. Mas aí o que acontece? Aí seguindo aqui. No fim da aula a gente dá uma olhadinha, Maricatas. Aqui, ó. Vamos pegar aqui embaixo. Ele mudou a cor dessa porcaria, peraí. Acho que é esse aqui, a opacidade. Peraí, que eu realmente botei errado aqui. Peraí. Tá. Então, beleza. E esse aqui a gente pode colocar aqui, ó. Tempo. Na verdade, tempo. E aqui atuações, vamos botar assim, atuações GC. Então, basicamente, o que acontece? Aqui, a gente vai ter o uso da memória, basicamente, ela vai aumentando. E, eventualmente, ela vai falar assim, ó, beleza, chegou num limite. Chegou num limite aqui que a gente considera que não já podemos fazer uma limpa, né? Fazer um swipe aqui da memória. Então, o que vai acontecer? O Garbage Collector vai atuar. Então, a gente vai ter aqui no gráfico, né? Uma atuação do Garbage Collector. Vamos colocar aqui que que basicamente ele atua uma única vez. Então, basicamente, o Garbage Collector ele faz uma atuação para limpar a memória e aí dessa forma a quantidade de memória utilizada na heap ela vai cair substancialmente e eventualmente ela vai continuando a crescer de acordo com o uso da aplicação. Só que existem dois cenários de uso de Garbage Collector. Um exemplo de um cenário de uso de Garbage Collector é o que a gente chama de Major. Vamos começar pelo bom. Minor. E o outro temos o Major. A gente tem esses dois cenários. Vocês sabem a diferença? Alguém quer arriscar para eu não ficar falando sozinho? Major e minor. Uhum. Ah, não faço a menor ideia, cara. Alguém sabe? Não sei, mano. Então, beleza. Então, vamos lá. O que é o Minor Collection? Basicamente, num cenário que é mais saudável, ele faz coleções... ele remove da heap quantidades menores de memória. Isso quer dizer que o uso, né, dos recursos da máquina ao fazer esse garbage collector, ele vai utilizar menos recursos, ele vai conseguir ir lá pegar um pequeno trecho de lixo da memória. Vou pegar um vermelhinho aqui. Um pequeno trecho de lixo da memória lá e dá uma limpada. Ele limpa isso aqui, limpa um pouquinho, vai limpando o espaço da memória de forma um pouco mais recorrente. Então, vamos supor, ele faz um minor collection aqui. Vamos botar um outro exemplo aqui. Vamos falar que essa aqui é uma atuação de GC minor. Vamos botar aqui. Minor. Então, basicamente, vou limpar esse gráfico aqui que a gente faz aqui. Beleza. Então, vamos supor aqui, ó.
O gráfico tá rodando aqui. Aí, tipo, o Garbage Collector vai lá e atua brevemente. Tipo, ele não libera a memória toda. Ele vai lá e limpa aqui e continua. Ele não limpa todo o espaço da memória. Então, o Garbage Collector atuou, pegou uma quantidade pequena de memória, liberou e a aplicação continua rodando. Fazer dessa forma, né, você liberar o uso da memória da stack, da stack não, da heap, perdão, da heap progressivamente, de contínuas formas, você evita que a gente tenha um cenário que a gente chama de stop the world. O que basicamente é o stop the world? Você tem que fazer uma coleta muito grande de memória para você liberar o espaço. Quando que isso acontece? Quando a aplicação está tendo que alocar muita memória na heap ao mesmo tempo. Mas aí quando você faz isso, a gente tem um cenário muito catastrófico. Por quê? Porque você para a aplicação. Quando você para a aplicação para ele fazer a limpeza da memória, você está aumentando a latência. Então, se você está trabalhando num cenário, por exemplo, você está recebendo 1 milhão de requisições por hora, você tem um throughput de 1 milhão de requisições por minuto, vamos supor, e tá, você a sua memória RAM ela está sendo alocada de uma maneira muito violenta e o Garbage Collector ele não está conseguindo atuar de forma mais simples, né, fazendo essas limpezas menores, você está alocando vários objetos na memória ao mesmo tempo, o Major Collection do Garbage Collector acontece. E aí você começa a ter problemas de performance gritantes na aplicação. Então, o Major Collection é um problema? Não necessariamente. Porém, quando você começa a ter várias ocasiões de Major Collection, existe alguns cenários que tem que ser utilizados, como pode dizer, observados. Otimizados. Também, otimizados, exato. Porque isso quer dizer que ou a sua memória RAM, por exemplo, e CPU estão mal dimensionados para o seu servidor, o que pode ser um caso, mas normalmente nós como programadores sabemos que existe uma grande chance de você ter feito uma burrada no desenvolvimento. Que é justamente aqueles cenários lá que a gente estava comentando aqui. Que ó, ele até comentou aqui, ó, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, look for large slices, maps or channels that never get cleared. Então, quer dizer que a memória ela está sendo alocada em grandes quantidades. Aí você vai pegando uma quantidade de requisições muito grandes. Então, vamos pegar, sei lá, 1 milhão de requisições, fazendo um armazenamento na RAM de large slices, maps or channels. E nisso você não está conseguindo limpar ela de forma saudável. Você está limpando de pancada, toda vez é pancada. É como se você... Vamos pensar um exemplo idiota. Sei lá, é como se você morasse num deserto com as janelas abertas. Aí você tem que fazer limpezas muito grandes para limpar o chão da sua casa sempre que entra um monte de areia. Então você tem que fazer essas limpezas mais violentas, entendeu? Então a diferença entre o minor e o major collection é basicamente essa. A gente tem que lembrar que não necessariamente o major é ruim, mas quando você vê, ele não pode acontecer sempre, ele tem que acontecer uma vez e nunca praticamente, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui de Major Collection Leakage. Memory Leakage. Example. Chart. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um exemplo em Java, né? Mas vamos ver se ele tem um gráfico aqui. Não. Vou pegar um exemplo aqui. Mas, esse aqui é um exemplo bem legal, ó. Esse aqui dá pra todo mundo aprender legal sobre isso. Ó, esse aqui ó, que eu tinha comentado pra ti, ó, João, que aquilo ali não indicava que era um gráfico ruim. Porque aqui ele chega lá, usou, limpou tudo uma vez só, tá vendo? Foi lá, voltou, limpou. Ok. Aí tá aqui, ó, tem um cenário de alto uso de cache na heap. Quer dizer que, tá vendo que tipo assim, a memória ela sempre limpa até 30% da heap, tá vendo? Daqui pra cima ele limpa, pra baixo fica sempre alocado em memória. Quer dizer que tem muita heap nesse cenário. Mas agora eu quero... Aí tem um cenário de memory heap, aqui ó, de leak. Olha aqui, o que tá acontecendo. Alocou uma quantidade de memória X já, beleza. Vamos supor que ele já aloca em cache aqui
20 mil, aqui deve ser, sei lá, mega aqui, ó, 20 mil mega de RAM. Então tá, 20 GB. Alocou 20 GB de RAM. Aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo aqui, beleza, ocorreu o garbage collector, nada de anormal até aqui. Só que, o que acontece? Na hora que ele faz a primeira limpa, ele não voltou para 20 GB. Ele voltou para 21,5, 22 GB de RAM. Aí beleza, vai utilizando, vai utilizando, vai utilizando, vai utilizando. Bateu 40 GB, fez outro garbage collector. Quando ele fez essa limpeza do garbage collector, é aqui que vocês podem observar. Que aqui, quando ele limpou, o heap size ainda está em 25 GB. Ou seja, daqui dos 20 GB que começou a aplicação, aqui até menos, né? Mas vamos supor que aqui, ó, vamos começar do primeiro garbage collector. Dos 20 GB que começou a aplicação, a próxima limpeza sobrou 25 para cima. Da outra limpeza para cima, 25,5. Daqui, 27. Aqui, 30 GB. E eventualmente vai crescendo. Vocês podem ver essa linha que ele está até mostrando aqui. Quando o garbage collector ocorre, ele não está fazendo a limpeza da memória. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Esse aqui é um cenário de vários Full GC. O Full GC é o que eu chamo de Major Collection. Tem essas duas nomenclaturas. Essa grande quantidade de Major Collections aqui, elas fazem com que a gente tenha o cenário de Stop the World. E aqui mais um cenário de Memory Leak, ó. A heap crescendo, 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 crescendo. Aí a aplicação fica aqui, ó, com pouquíssimo espaço para trabalhar. Então vamos supor, você cria uma variável nova, ela não vai ter espaço para você trabalhar com ela. Você vai criar uma lista nova, não tem espaço para alocar na memória. Esse é um cenário de garbage collector e o Golang, ele pode acontecer isso, entendeu? Então, onde voltamos ao início da aula, por que a gente tem que utilizar uma ferramenta como o pproof? Justamente para que a gente consiga evidenciar que existe algum tipo de memory leak, e o memory leak a gente consegue ver por ferramentas de observabilidade. AppDynamics, aquela que o povo usa muito, é Prometheus com Grafana. Então, essas ferramentas elas servem para isso, entendeu? E aqui ele está usando o JVM, né, como argumento, e a gente tem que olhar do Golang, mas aqui ele bota tipo, qual que é o máximo espaço que você pode utilizar. Então, basicamente, a correlação entre problema e utilidade do que a gente viu hoje é basicamente essa: identificar problemas que podem ser causados pelo mau uso da heap em cenários que a gente está deixando a memória vazar, e por conta disso o garbage collector ele não consegue ser eficiente. É isso. Toda hora, hein? Top, não conhecia isso. E essa parada é tudo automático mesmo, o Heitor? Uhum. Tipo, ele começa a fazer os minor collections, Sim. é o minor, né? Isso. Minor collection, e aí depois você começa a topar muito e ele começa a atuar com major. Exatamente. E aí que, teoricamente, tem um alerta, né? Exato. Quando ele começa a fazer major collections, quer dizer que ele tá, tipo, desesperado por arranjar memória, entendeu? É basicamente isso. Ele tá desesperado para limpar a memória para você ter espaço para a aplicação continuar rodando. Se ele não conseguir limpar, tipo assim, se os miners não estão conseguindo resolver, aí ele vai e usa o major. Então vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é outro gráfico bom para ver, ó. Legal, cara. Pô, a gente usa aqui na empresa o Datadog, cara. Depois eu vou dar uma olhada como conseguimos ver essa métrica, tá ligado? Para entender como é que tá sendo essa parada aqui do Garbage Collection, como tá a instrumentação, tá ligado? Se ele consegue pegar isso. Eu botei um print ali no. Eu abri o Grafana aqui de um dos serviços da empresa que eu trampo. Uhum. E aí dá pra ver exatamente essa oscilação ali da heap memory, né? Que fica subindo e descendo toda hora. Exato. E... Espaço. Isso mesmo. Mas eu vejo que essas ferramentas de monitoramento, elas vão te dizer se tá bem otimizado ou não, né? Uhum. Mas, tipo, tem alguma ferramenta que a gente saiba identificar aonde que é o problema e aonde que dá pra... Claro que provavelmente em produção, por exemplo, a gente vai ver um gráfico ali, vai ver um PR que tipo, mudou alguma coisa e a gente vai ver que
a partir do momento que teve um PR, tipo, mudou esse comportamento e ficou mal otimizado e fica mais fácil de identificar qual foi a mudança que causou a treta, né? Uhum. Mas vamos dizer que eu tenho uma aplicação que não está sendo monitorada e que eu comecei a monitorar ela hoje e eu quero identificar onde que está o gargalo do meu sistema. Existe alguma ferramenta que vai te dizer aonde que está o gargalo ou não? Cara, pelo menos assim, uma das ferramentas que a gente estava mostrando é essa do Pproof, né? Mas assim, a gente tem a. Pelo menos o App Dynamics eu sei que ele mostra onde possivelmente tá falhando, né? O App Dynamics ele é da Cisco, né? Eu não sei se tem alguma ferramenta open source que faça isso, mas Cara, eu justamente tô isso que olhando eu justamente isso aqui para ver. Ah, pode falar. Não, eu acho que o Datadog deve ter alguma coisa, mas tipo, eu não sei se tem open source que nem tipo esse daí, ó. Continuous Profile, eu acho que isso deve dar alguma ideia Aqui de fala aí, ó, tá onde aqui, tá, ó. tá ligado? Só que, sinceramente, e eu acho que também que o P-Proof, ele resolve essa parada, tá ligado? A parada tem dois pontos. Eu acho que o pre-proof, isso é um desafio meu, tá? Eu nunca usei para poder analisar. Uma que eu não sei analisar aqueles gráficos de pre-proof lá, Uhum. tá ligado? Tipo aquela UI que ele gera na web, ele gera todo alguns snapshots lá para você analisar. Isso eu não sei, não manjo como que faz. E eu acho que o maior desafio, que eu já vi, pesquisei uma coisa, mas eu não sei se vocês já precisaram atuar isso aí de bate-pronto em produção. É como rodar o P-Proof em produção, tá ligado? Porque eu não sei se é tão simples ali, porque tipo, basicamente você tem que rodar, pôr ele para rodar e fazer algumas coletas ali, tipo, chamar alguns endpoints, tá ligado? Em produção, para você começar a entender como é que tá o seu cenário, sabe? Uhum. Então, esses aí são dois desafios que eu vejo, assim, que eu nunca vi alguém atuando, assim, com Golang. Eu particularmente o que recomendo é basicamente isso, a gente procurar começar justamente pelas os big slices, né, que ele fala e os maps, né, que ele fala que são as que mais fazem sentido. E outra coisa, né, ele fala até aqui, ó, sobre o defer, né, o defer é um bom caso pra gente verificar, né, também, ó. Deferring a big number of functions can also cause a type memory of memory leak. The most common mistake is when you call defer inside a loop, but the deferred calls are pushed into a stack and only executed in LIFO order, né? Então, last in, first out. At the end of the calling function. Então, basicamente, você fica acumulando defers e ele causa um acúmulo de memória que pode causar um memory leak, né? Então, cara, são diferentes cenários, né? Mas a grande questão é para aplicações, né? No caso, linguagens, ferramentas que utilizam o garbage collector, o problema é sempre o mesmo. Você vai acumulando coisa lá, você cria um loop, enfiando cache, enfiando dados dentro de um grande slice, é, de um grande loop de lista, de map, qualquer coisa que você acaba não limpando, não fazendo desuso desse objeto que fica armazenado na heap, ele vai causar o que a gente estava vendo lá, o mau uso, né, da heap e eventualmente a, a utilização dos minors e major collections de uma forma que é ineficaz e por conta disso a aplicação degradando performance e isso tudo por causa de memory leak, que é basicamente porque a gente desenvolveu o software desconsiderando esses casos. Da hora, hein? É isso por hoje, clã. Vamos lá agora fazer um debate. O que vocês querem falar, dúvidas? A gente pode ir para uma coisa. Você queria ver o que mesmo, Maricata? Você falou aquela hora, eu esqueci. Ah, se tem como a gente configurar os parâmetros lá pro É, Garbage Collector. isso. Aham, vamos ver isso aqui.
teclado esse teu aí, Arthur. É um mecânicozinho que eu fiz customizado. Ah, tu mesmo fez ele. Na verdade eu não, um amigo meu. Eu comprei as peças e ele que montou. Ele gosta de mexer essas Toda hora coisas, ele ele trouxe da China. é split ou é teclado normal? Não, ele é. Ah, tá. Ele é um teclado normal, só que ele é um daquele pequeno, é o. Eu esqueci, cara, porque tem duas nomenclaturas, não é Tenkeyless, não é TKL, é menor que o TKL. É 60%? Isso. Pode pôr. Eu tô querendo comprar um split, mas é caro pra caralho. Eu fico curioso, cara, eu queria experimentar pra ver se eu gostava. Vale a pena, tá? Eu tenho um split. Pô, é bom pra. É bom pra tendinite, né, mano? É, muito bom, mano. Eu tô com o combo do câncer, né? O teclado split e o mouse, o famoso mouse de bolinha, né? É massa. E o terceiro câncer, eu tô chegando lá, que é Nelvin. Tô instalando aí, mas VIM eu já tô usando nas minhas ideias. É bem massa. Aí tem sim, ó. É isso aí, eu já uso. O Ricardo ali, ó, que você tá pronto, tem como você customizar e colocar, tipo, pra rodar, né? Nossa aplicação, mas Sim. também como definir dentro de código, né? Aí é que ele tá mostrando aqui pra você fazer menos colectas, mais memorizada ou mais colectas, menos memória, né? Tipo assim, depende muito do tipo de aplicação, entendeu? Tipo assim, se for uma aplicação de streaming, por exemplo, normalmente você faz mais coletas e deixa mais memória aberta, entendeu? Em contrapartida, se você tiver uma aplicação que não necessariamente precisa de um throughput enorme, aí você pode fazer de uma forma que você faz menos coletas e deixa mais memória. Até porque nisso aí você prioriza o uso do CPU. Agora, quando você está fazendo uma grande quantidade de coletas, né, para ficar com mais memória disponível, aí você. Depende assim, né? Igual a gente sempre fala, né? Não tem bala de prata, né? Você tem que ver qual que faz mais sentido para o seu tipo de aplicação. Então vamos pegar aqui, por exemplo, quando usar. Vamos pegar aqui a. Então vamos pegar aqui menos coleta, mais memória. Então serviços de latência sensíveis, né? Por exemplo, streaming de vídeo, jogos online, trading, você prefere gastar mais RAM para reduzir o número de pausas de GC. Então a prioridade é o throughput e a latência baixa. Então você permite que o RIP cresça mais antes da coleta. Então ele quer que colete menos vezes para que a aplicação rode por mais tempo sem problema. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui, ambientes limitados em memória. Então, por exemplo, dispositivo IoT, container pequeno, função serverless. A prioridade é deixar a RAM baixa. Então você faz uma coleta mais agressiva, né, várias vezes para evitar estourar a memória, que é já menor, entendeu? Porque eventualmente ela vai querer alocar mais memória. Se não tiver memória disponível, a gente vai ter o erro aqui, OM, né, que é o out of memory. Então basicamente é isso. Top. Muito bom. Mano, só mais uma dúvida aí, que eu acho que isso aí tem relação, tá ligado? Eu não sei se a gente comentou quando a gente tava falando naquela primeiro papo lá sobre gerenciamento de memória do Gol. Quando a gente inicia o programa, o Gol, como que funciona o armazenamento que ele disponibiliza para memória RIP e memória na stack, sabe? Tipo, como que ele faz esse autogerenciamento aí? Vocês manjam disso? Você lembra na aula lá que a gente comentou que ele tinha a função de escape? Sim. É basicamente dessa forma. Você declara. Tem variáveis que não escapam, elas ficam na RIP. Variáveis que escapam. Não. As variáveis que não escapam ficam na stack e as variáveis que escapam ficam na RIP. Eu entendi, mas que eu não perguntei minha parada direito. Por exemplo, assim, eu tenho 1 GB de memória RAM, certo? Meu container, Uhum. certo? Na hora que eu inicio o programa, quanto que ele disponibiliza para stack? Vamos pensar assim, eu vou disponibilizar 500 mega, Entendi. Uhum. Porra, eu não sei. 500 para RIP, saca? Tipo, mas tentando entender o detalhe ali da parada, Eu sabe? entendi agora o que você quis perguntar.
Eu acho que é automático isso. É um Mas teste falando oceno, do né? método, Quase certeza que é, mas eu não sei como que funciona isso. Sabe? Esse é o meu. boa Eu pergunta. queria entrar no nível. Ele não é fixo, né? Então a stack ele começa com 2 KB por go routine e cresce com a necessidade, enquanto a heap cresce conforme as alocações, limitado pelo garbage collector e SO. Então o runtime vai balancear automaticamente, mas você pode ajustar, né, para impor limite de heap, né, para não estourar. Cara, interessante isso aqui. Bem legal, hein? Aham. Bem legal. Então é variável. A gente sabe que é variável. Ele aloca uma quantidade, conforme ele vai precisando, ele vai aumentando, né? Isso mesmo. Tá. Legal. Então é 2 KB para cada thread. É, Cuidado com porque essa é a palavra, Gort. hein? Ali no, ali no Crazy. exemplo que eu mandei um print de umas informações do Grafana aqui de um serviço nosso, ele separou, botou 3,5 GB para RIP e 677 megas para não RIP. Para um dos pods só. Uhum. Cada serviço tipo que a gente sobe aqui, a gente sobe 20, como se fosse tipo 20 vezes isso aí que vocês estão tá. Então, tipo, para um serviço a gente sobe 19 GB vezes 20 no caso. É, a escala aqui é bizarra. É bizarro, mas exatamente, tudo depende do throughput, né? Tanto de quantos usuários vocês têm, quanta aplicação vai rodar, né? De requisição. Sim. Mas é bem interessante. E é uma abordagem assim, inclusive, quando você for abordar. Esse tema cai recorrentemente em empresas que têm questões sobre garbage collector, ou. Porque quando você tiver alguma empresa que você for ler lá na descrição da vaga que eles querem alguma coisa sobre otimizar a performance, 100% de certeza que eles vão te perguntar sobre garbage collector. Porque, assim, em linguagens como Java ou Golang, né? Toda linguagem que tem garbage collector fazendo o manuseio, né, da memória, né? Tipo assim, diferente de C, Rust, essas linguagens que você aloca e desaloca a memória manualmente, as linguagens que usam garbage collector e precisam fazer eficientização de código ou eficientização do garbage collector são constantemente pedidas em entrevistas que buscam por otimização. Então, quando você chega pro cara e fala para ele assim, ó, ele pergunta para você sobre microserviços, né? E aí ele fala assim, não, eu queria saber de você, quando que você utiliza a verticalização de escala num microserviço ou uma horizontalização de escala no microserviço? Cara, você vai falar assim, beleza, verticalização de escala é basicamente você aumentar CPU e RAM ou disco de armazenamento de uma única máquina, perfeito? Para horizontalização, você vai aumentar a quantidade de instâncias dessa máquina. Então, vamos supor, tem uma máquina de 2 gigas e dois cores de CPU, você vai lá e cria uma outra instância idêntica a essa. Então, vamos supor, 2 gigas e 2 cores de CPU para você conseguir processar as requisições sem criar nenhum tipo de gargalo no sistema. Só que, quando o cara te pergunta isso e ele está falando sobre otimização, o que você tem que falar primeiro? Você não tem que falar que você vai escalar o microserviço ou a instância. Você tem que falar para ele: não, cara, primeiro eu tenho que utilizar uma melhor forma de usar o garbage collector. Ou eu preciso verificar primeiro se tem um problema de performance por causa de um uso de mau loop ou de um objeto que está alocando muito espaço na memória antes de pensar em verticalização ou horizontalização. Por quê? Dessa forma, você evita jogar dinheiro na aplicação sem necessidade, porque às vezes é um erro de programação e não um erro de escala. E quando você fala isso para um cara que mexe com arquitetura de sistemas ou um DevOps, assim, um cara que mais preocupado com a infra e com os custos de uma cloud, por exemplo, você já ganha o cara. Você chega dando dois pés no peito do cara na entrevista, entendeu? Então a abordagem que vocês têm que utilizar quando o cara vai falar de performance e
Escala é sempre vocês olharem por esse lado. Então essa é uma dica que eu dou para vocês na entrevista. Perfeito, cara. Foi cirúrgico nisso aí. Às vezes a gente sempre tem a mania de falar, não tá aguentando, escala, né? É mais fácil falar isso, né? Só que primeiro você joga, dá uma trucada pro cara, né? Sempre perguntando, né? Depende, né? Tipo, aquela esquema, né? Tipo, essa aplicação, ela tá 100% otimizada? O uso de memória dela? Analisou as métricas, né? Os dashboards de métricas e tudo mais. Se já está, a gente tem a oportunidade de escalar, mas se não, a gente tem a oportunidade de analisar isso e tentar fazer o bom uso de memória. Top Me demais. dá, me dá uns exemplos aí de quando que seria bom escalar verticalmente e quando que seria bom Cara, escalar horizontalmente. vou pegar um exemplo. Quando você vai. Vamos pegar um caso aí. Vamos supor que você tem uma base de usuários bem pequena. Vamos supor que você trabalha com. Você faz um RPzinho básico para 200 pessoas, 200 usuários. E aí ele tá ali rodando, já tá bem otimizadinho, tá bonitinho. E só que aí o uso da memória RAM lá tá sempre, tipo, oscilando ali por volta dos 85%, 90%. Você tem, para 200 usuários, você tem 8 GB de RAM no servidor. Ele tá lá, 8 GB de RAM, ele tá batendo lá 90% de RAM. Você já procurou, já investigou, não tem nenhum tipo de memory leak. Você realmente percebeu que o hardware já está limitado, já chegou num limite de hardware para sua aplicação. E você eventualmente vai contratar mais alguns funcionários. Desses 200 vão virar 300 funcionários. Nesse caso, cara, o que normalmente se faz é você escalar verticalmente. Você aumenta o hardware. Então você coloca um pouquinho mais de CPU, um pouquinho mais de RAM. Porque nisso você não vai colocar tanto dinheiro, entendeu? Você não precisa fazer uma escala muito grande e ela não vai ser uma escala que vai ficar crescendo e diminuindo. Você não precisa ficar aumentando e diminuindo a quantidade de recursos que você tem. Você vai sair de 200 funcionários para 300 funcionários. A quantidade de users por dia vai ser a mesma. Por um bom tempo, né, no caso. Então, nesse mês é 200, no mês que vem é 300, você fala assim, beleza, eu vou precisar um pouquinho mais de hardware para a máquina aguentar o meu RPzinho que está lá no servidor. Fechou. Então é isso. Escalou verticalmente. Agora vamos pegar um outro exemplo, o exemplo de verticalização. Você tem uma no banco, né? Vamos supor que você tem um cliente que usa uma API sua. Ele utiliza essa API, ele faz 100 mil requisições. Então você já tem um negócio, um software mais, um hardware mais parrudo e tal, já mais otimizado. E aí você acaba de receber uma notícia de que o business conseguiu fechar um contrato com outro cliente, vai chegar a mais 1 milhão de requisições. Seu software, seu servidor já tá sofrendo um pouco. Aí você vai começar a pensar, justifica eu verticalizar isso para aumentar a máquina em mais de 10 vezes? Aí você fala, talvez sim, talvez não. Provavelmente não. Desses 1 milhão de requisições, elas vão ser todas ao mesmo tempo? Talvez sim, talvez não. Não vão ser. Vão ser divididas de acordo com picos. Então, a cada 6 horas, eles vão lá e fazem 50 mil requisições. Aí você precisa dar uma escala. 50 não, vamos aumentar, né? Vamos botar 10 milhões de requisições, você vai fazer 500 mil a cada hora. Então, beleza. Na hora que eles forem fazer isso, você pode escalar a máquina brevemente. Escalou, utilizou lá, acabou. Os load balancers lá dividiram entre as suas instâncias. E aí, beleza, acabou o processamento. Você pode ir lá, desligar essa máquina que já terminou o processamento e ficar utilizando uma de novo. Então, esse é um exemplo de escala horizontal. Então, eu vejo nesses dois cenários. Então, a resposta seria que se a minha carga for dinâmica, eu escalo horizontal, e se ela for mais constante, eu escalo vertical. Seria mais ou menos. Sim, de certa forma sim, mas isso tudo depende da quantidade de users, né? Tipo, porque se tiver picos, né, normalmente a gente costuma optar por horizontalizar mesmo. Eu gosto de usar a verticalização mais quando o negócio é realmente mais, como que eu posso dizer? Você tem mais certeza, sabe, de quanto que você vai ter de requisição, sabe? Tipo,
vai Uhum. aumentar pouca coisa, ou vai aumentar um número X, aí você já consegue fazer uma regrinha de 3 lá para identificar se o CPU, se aumentar X% de CPU e X% de RAM, o servidor vai aguentar. Aí eu gosto mais de verticalizar, porque você já tem um custo já mais é, Bem definido, vamos dizer definido, assim. exatamente. Tipo, assim, você tem uma resposta que você já tem certeza como vai ser o final. Agora, num cenário que pode vir uma pancada de user de uma vez só, uma pancada de requisições de uma vez só, o ideal é você ter um load balancer lá e uma instância que ela vai inicializar e desligar automaticamente para você eficientizar o custo, né? Porque se você ficar aumentando um monte de instância infinitamente, aí eu quero ver a cara do chefe, né? Quando ele vê a conta da AWS, né? Então é isso. Basicamente, eu diria que é por esse aspecto. Boa. Eu tenho um outro exemplo que eu posso contribuir aí, galera, tipo, para tentar responder essa pergunta. Também é tipo, na questão de você estar trabalhando com aplicações que é stateful e stateless, né? Uhum. Geralmente as aplicações que são stateless são mais fácil você escalar horizontalmente. As aplicações que são stateful são mais difíceis de você escalar horizontalmente. Então, em primeiro momento, você escalaria ela vertical. Um exemplo disso são banco de dados, né? Os bancos de dados são, dependendo do banco de dados, né? Principalmente bancos SQLs, são mais difíceis de você escalar eles. Então, nesse cenário, se o banco tiver otimizado, etc e tal, eu optaria por verticalizar até um certo ponto. Agora, aplicações que são stateless, tipo app mesmo, tipo aplicação, cara, lógico, se você não tiver picos de throughput, né, ou você conseguir saber picos de throughput para fazer basicamente aquelas escalas programadas, né, que nem, tipo, quando eu trampava na Globo, a gente tinha os horários de pico lá, né, que, tipo, era a hora que todo mundo chegava em casa e começava a assistir a televisão, saca? Tipo, a gente tinha esses horários eu esqueci o nome que falava lá. Então, basicamente, já ligava lá a chavinha lá automático, tá ligado? Escalava as aplicações por um certo tempo, ficava lá durante 4 horas, depois desescalava automático, entendeu? Porque a gente sabia que tinha um throughput maior nesses horários, entendeu? Do contrário, não fazia sentido, saca? Do contrário, eu acho que a única coisa que vem mais na minha cabeça, que é mais comum, cara, é questão de banco de dados mesmo. Que ele é mais difícil você ficar escalando ali a todo momento, sabe? É uma ótima reflexão. Eu gostei do exemplo do banco de dados. Faz realmente muito sentido. Mas é exatamente isso. Tem mais exemplos, claramente, né? Mas sempre, a abordagem é muito semelhante, a maioria das vezes. Justamente essa. Eu Com certeza. vou parar a gravação aqui, né? Então vai dar mais de uma hora, o povo não vai querer ver, né? Ah, não, se bem que tem 38 minutos aqui ainda, né? Até que rendeu bem. A gente começou tarde, né? A gente começou tarde. Eu enrolei também para gravar também, gente. Então, um abraço para